Consegues identificar alguns vetores ou algumas doenças por eles transmitidas? Sim, os mais comuns, sim, a carraça, as pulgas, certo tipo de mosquitos, os mais comuns, enfim. Olha, conheço algumas, como por exemplo a carraça, o carrapato, entre outras, que agora não me estou a lembrar neste momento. Essa pergunta é difícil responder da minha parte, mas eu estive há dias em Angola e, como dizem alguns nativos, há lá muitos palúdicos, chamam palúdicos aos mosquitos. Transmitem, por exemplo, o paludismo, ou a febre amarela, ou a malária. Eu conheci alguns, agora os mosquitos daqui devem ser diferentes dos mosquitos angolanos. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa de saúde. Hoje contamos com a presença da enfermeira Emília Sarmento, que nos vai falar sobre as doenças transmitidas por vetores. Boa tarde, enfermeira. O que são vetores e quais as doenças por eles transmitidas ao ser humano? Vetores são organismos vivos, como por exemplo a mosca, o mosquito, a carraça, a barata, os ratos, que têm parasitas ou patógenos. Patógenos são micro-organismos capazes de transmitir infecção de um ser infectado para outro ser vivo, e as doenças transmitidas pelos vetores são aquelas que, principalmente nos últimos tempos, têm vindo a ser muito comunicadas na comunicação social, como o dengue, a febre hemorrágica, a leishmaniose, que é o calazari, e a malária, entre outros. Quais as doenças transmitidas pelos vetores mais comuns em Portugal? Em Portugal, o ano passado, em 2013, muito se falou na comunicação social sobre o dengue existente na Madeira, e foi realmente um foco de atenção muito pertinente em relação à DGS e mesmo aos mass média. A verdade é que na nossa região a febre escaronodular, mais conhecida como a febre da carraça, é realmente muito presente, nomeadamente por causa das carraças, da falta de higienização dos cães, não é? A nível sanitário, e entre outras coisas. 50% dos indivíduos infectados apresentam dores de cabeça, dores osteoarticulares e musculares, várias sintomatologias. A verdade é que uma coisa que é muito importante nós ressalvarmos na doença escaronodular é que, como a sintomatologia é moderada, mas persistente no tempo, as pessoas não dão muita atenção a essa sintomatologia, e quando vão ao médico já vão numa fase em que muitos dos sintomas são irreversíveis. Daí que é muito importante que as pessoas estejam atentas, porque 80% dos casos não tratados vão ter entre 2 semanas a 2 anos sintomatologia agravada. E 15% desses casos vão ter patologia cardíaca, ou, por exemplo, artrite, patologias graves. E nós podemos facilmente evitar isso se tivermos alguns cuidados. Por outro lado, há também o calazari. O Douro é uma região endémica para o calazari. O calazari é uma doença que atinge os órgãos internos do indivíduo, nomeadamente as vísceras, e é uma doença muito grave. Provoca hepatomegália, que é o aumento do fígado, hemorragias, imunodeficiências, e pode até causar a morte. A verdade é que, devido à melhoria das condições higiosanitárias e ambientais, isto já tem regredido. O último caso que nós temos reportado data de 2007. Mas, atendendo à gravidade e ao facto de sermos uma zona endémica, não podemos descurar essa situação. Temos que ver que as doenças transmitidas por vetores representam 17% da carga global do total das doenças infecto-contagiosas. O que podemos fazer para nos proteger? Mais de metade da população mundial está em risco, está exposta ao risco, e cerca de 1 milhão de pessoas todos os anos sofre de uma doença causada por um vetor. Estes dados são da OMS. Ora, a incidência das doenças transmitidas por vetores aumenta exponencialmente com o calor. E por isso, tudo o que nós devemos fazer para nos proteger são medidas simples, mas que são eficazes. Nomeadamente, por exemplo, usar no verão roupa de algodão, de cor clara,
larga e que proteja os braços e as pernas. Será estranho dizer que nos dias de maior calor nós devemos proteger os braços e as pernas, mas se tivermos em conta que as pessoas, por exemplo, do deserto, andam realmente todas protegidas, veremos aí a importância que tem o facto de nos protegermos, porque aumentamos a possibilidade de não sermos picados, certo? Depois devemos também ter o plano de vacinação devidamente atualizado e devemos livrar-nos de águas estagnadas, nomeadamente, por exemplo, nas floreiras, nos vasos. Em vez de deixarmos os pratos dos vasos com água, podemos pôr, por exemplo, areia, porque mantém a planta umedecida, mas evita a estagnação da água. Por exemplo, os pneus que estão soltos por aí, devemos eliminá-los de forma a que não sejam uma forma de lago, não é? E aqueles pequenos charcos, porque esse tipo de coisas faz com que as águas se estagnem e sejam uma boa sopa para alimentar os insetos, que são os nossos vetores, aqueles que realmente vão fazer com que nós possamos estar em risco de contrair uma dessas doenças. E depois, por exemplo, aqui na nossa zona, que somos uma zona eminentemente rural, por exemplo, os estábulos. Temos muitos ruminantes e no verão o facto de não higienizarmos convenientemente os estábulos vai aumentar e potenciar o aparecimento de pulgas, moscas e todos. Por isso é importante nós sensibilizarmos a nossa população rural para a higienização dos espaços a nível onde guardam os seus animais domésticos. Se formos de viagem, que cuidados devemos ter? Se formos de viagem, antes de mais, temos de ter em conta 3 fatores muito importantes. Uma é o destino da viagem. Que tipo de viagem vamos fazer? E quanto tempo vamos durar a duração da viagem? Isto é fundamental para fazer uma boa prevenção. Depois, devemos recorrer a uma consulta de viajante. E a consulta de viajante deve ser entre 4 a 8 semanas antes da data da partida. Porque, dependendo do sítio para onde vamos viajar, as medidas serão cirurgicamente sistematizadas. Depois, como aqui não vamos poder falar de todas as particularidades, vamos aqui elencar algumas particularidades que são genéricas, transversais a todos os países. Para além daquelas que eu já enunciei há um bocadinho, vamos ter atenção à água. É fundamental ter muita atenção à água. Só devemos beber água, por isso em garrafa, e só descapsular a garrafa no momento em que a vamos ingerir. Mas depois não tem sentido usarmos, por exemplo, gelo nas bebidas, atendendo a que aquele gelo é água e não sabemos até que ponto, em condições. E depois, lavar os dentes. É importante que nós também tenhamos a certeza que a água que nós bebemos, com que lavamos os nossos dentes, é salubre. Depois há medidas mais sistematizadas, por exemplo, devemos evitar alimentos crus e os alimentos cozinhados devemos ter a certeza de que não estão muito tempo no ambiente natural, ou seja, devemos comê-los bem quentes ainda saídos do leite. Por isso devemos evitar comidas compradas em situações de ambulantes, não é? E depois devemos evitar, por exemplo, a noite, porque, como sabem, os insetos têm mais probabilidades de andar na noite, por isso, desde a noite até ao amanhecer, fechar as janelas e usar redes mosquiteiras, entre outros. É muito importante nós levarmos sempre um estojo de cuidados médicos, que será na consulta de viajante referenciada conforme as nossas próprias características e a zona para onde vamos. E há aqui um ponto que é muito importante e que devemos dizer. Depois da viagem, quando regressarmos, se porventura tivermos alguma sintomatologia e devemos estar atentos a ver se temos ou não, devemos recorrer à consulta de viajante ou ao nosso médico. Porque é tão perigoso antes de ir, estando, como vindo. E eu regresso. Basicamente é isto. Enfermeira Emília Sarmento, muito obrigada pela sua presença. O programa Saúde volta para a semana com um novo tema. Até lá!